Olá a todos, bem-vindo ao Ciência MS. Hoje nós vamos conversar com a professora Fabiani de Cássia Tavares Silva, pesquisadora nível 1D do CNPq da UFMS. Para quem não conhece, a professora Fabiani ela é graduada em Pedagogia pela FUCMAT e tem doutorado em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo e pós-doc pela Unifesp. Professora, muito obrigado por ter aceito esse convite para conversar com a gente. É muito interessante, é muito importante que a gente fomente essas discussões no âmbito do Mato Grosso do Sul, né, dentro da secretaria, que a ideia nossa é justamente promover uma maior visibilidade, um progresso de todo o conhecimento científico que é desenvolvido aqui no Estado. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, né, a sua presença aqui e pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória, né, o que a trouxe até aqui, né, o que a trouxe como pesquisadora nível 1D dentro da UFMS, como que é essa história, conta para a gente. Bom, Cícero, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de falarmos sobre ciência, né? E mais ainda sobre a possibilidade de falarmos sobre a produção de ciência no Mato Grosso do Sul. Né? Eu acho que a iniciativa é inovadora. Né? Eu acho que esse ano nós estamos assim diante de algumas iniciativas inovadoras, o próprio Prêmio Fundect, a própria escolha de pesquisadores no interior da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, da qual eu sou professora. Né? Eu acho que tem algumas questões que vão caminhando para entendermos a necessidade de uma discussão e aprofundarmos as nossas discussões em torno da produção de conhecimento no Mato Grosso do Sul. Né? É um estado que tem produção de conhecimento além daquelas que normalmente identificam o Estado, né? A questão ligada à agricultura, à agropecuária, né? A gente tem questões bastante específicas para ser discutida no âmbito das ciências humanas, porque nós temos a segunda maior população indígena do país, né? E nós temos população quilombola. Então, acho que vale a pena discutir ciências humanas. E no meu caso específico, né, a minha trajetória de pesquisa, ela não começa na UFMS, né? Ela se dá num momento anterior em que eu era técnica da Secretaria de Educação, fiz parte de uma gestão da Secretaria de Educação e especificamente tratando de algumas questões em que envolve a chamada perspectiva inclusiva nas escolas públicas. Em virtude disso, fui impelida a buscar o meu curso de mestrado, fui fazer mestrado em São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, discutindo as questões da educação inclusiva, discutindo as questões específicas da educação especial no universo da educação inclusiva, tratando as questões específicas das práticas curriculares, do currículo da escola que recebe esses alunos nas diferentes, naquele momento, nas diferentes modalidades, hoje no que nós conhecemos como serviços de educação especial. A partir do meu envolvimento com a produção de conhecimento no âmbito da educação, da pesquisa em educação, eu comecei a amplificar um pouco as minhas discussões sobre a educação tendo como princípio valores democráticos, tendo como princípio solidariedade, tendo como princípio questões de justiça. Ao longo da minha pesquisa de mestrado, eu fui me envolvendo com a possibilidade, entre aspas, de fazer parte, ou de pelo menos me preparar para o âmbito acadêmico, para o âmbito da universidade. E aí, quase no fim do meu mestrado, eu fiz concurso para a Universidade Federal, né? E entrei na Universidade Federal no curso de pedagogia, e no curso de pedagogia fui aprofundando alguns debates em torno da área específica na qual eu tinha alcançado o mestrado, que era História e Filosofia da Educação. Fui aprofundando as questões de História e Filosofia da Educação na perspectiva de estudar o currículo numa história passada e o currículo numa história presente. Fiquei 2 anos como professora, depois saí para fazer o doutorado. O doutorado também foi feito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, por uma escolha, né? Eu tinha outras aprovações em outras universidades, mas foi uma escolha de manter o princípio que o programa
à época e até o momento mantém, que é de uma trajetória mais fundamentada num debate filosófico, num debate crítico, né, um debate sociológico aprofundado. Então, me mantive no programa, inclusive pela história que ele tem na formação de algumas mentalidades que se destacam na história da educação no Brasil. Continuei fazendo o doutorado, lá. Terminei o doutorado em 2003, fiz o meu doutorado em 3 anos, com 8 meses de bolsa sanduíche. Estive na Universidade do Porto discutindo algumas questões ligadas à perspectiva inclusiva, à diferença, à diversidade, na perspectiva do currículo, do debate curricular, de como a escola pode não reproduzir diferenças, desigualdades e diversidades, e como ela pode atuar por aqueles princípios democráticos, por aqueles valores que ainda se mantêm, né? Uma justiça social, e, nesse caso, uma justiça curricular, as questões da solidariedade que a sociedade precisa, e eu acho que num caminho de recuperação da sua humanidade, né? Eu acho a sociedade... a nossa sociedade, mais especificamente, nesse momento da história, um tanto quanto apartada dessas discussões e tratando essas discussões como discussões comuns, corriqueiras no espaço da educação. Então, terminei o meu doutorado em 2003, voltei para a Universidade Federal, aí ingressei no programa de pós-graduação em educação, né, em 2005, fiquei 2 anos naquela trajetória entre professora colaboradora e professora permanente. Comecei no programa de pós-graduação em 2005, numa linha de pesquisa que discutia as questões da escola, da cultura, das disciplinas escolares, junto com a professora Eurize, que é uma professora que aposentou na Universidade Federal, mas continua em ação na Universidade Federal da Grande Dourados. Fiz uma trajetória interessante no programa de pós-graduação, na produção de pesquisa, na produção e circulação dos conhecimentos resultantes dessas pesquisas. Em 2009, tive o meu primeiro mandato como coordenadora do programa de pós-graduação em educação, e aí o programa já tinha o curso de doutorado. Quando eu entrei em 2005, foi aberta a primeira turma do curso de doutorado. Fiquei no programa de pós-graduação por 2 mandatos, né, na coordenação. Saí da coordenação e fui para o meu pós-doc, né, senti a necessidade um pouco de olhar com outros olhares, buscar outras temáticas, buscar outras possibilidades de pesquisa a partir daquelas que eu já tinha aberto na minha trajetória de pesquisadora. Fui para o doutorado na Universidade Federal de São Paulo, fiz o doutorado com uma orientação para buscar o debate histórico-social do currículo, né? Fiz estágios na Universidade de Coimbra, fiz estágio na Universidade de Granada, na Espanha, e fiz uma imersão, né, um workshop, como eles chamam, numa universidade na Itália que trabalha com as questões de método, que naquele momento eram as questões que me interessavam para tratamento dos meus objetos de pesquisa. Então, os meus objetos de pesquisa estão na história da educação passada, estão na história da educação do tempo presente. Eu tenho trabalhado com a relação escola, currículo e formação humana. Tenho trabalhado nessa perspectiva algumas questões ligadas aos estudos curriculares, aos estudos teórico-metodológicos da pesquisa com o currículo. Então, quando fui para o pós-doutorado, o meu interesse era aprofundar as discussões da comparação. Então, fiz história comparada da educação, estágio, né, história comparada da educação na Universidade de Coimbra, fiz educação comparada na Universidade de Granada e discuti ciências sociais comparadas no workshop que fiz na Universidade de Nápoles, na Itália. Então, construí algumas questões para, quando voltasse à universidade,
desenvolvesse especificamente uma metodologia de pesquisa. Já tenho alguns textos publicados em relação à construção dessa metodologia, que eu nominei de estudos comparados, mas é uma versão da comparação, e essa versão deu forma, né, entre aspas, à minha tese de professor titular, né? Diferentemente do percurso que é comum fazer na produção da titularidade, né? Eu busquei defender uma tese porque eu acho que, basicamente, eu preciso de um lugar para olhar o método que eu estou desenvolvendo com os meus alunos no programa de pós-graduação, né? Tanto no curso de mestrado quanto no curso de doutorado. E, atualmente, eu novamente estou na coordenação do programa de pós-graduação em educação, num mandato agora de 3 anos e num momento histórico também bastante complicado para avaliação dos programas de pós-graduação, né, que está suspenso e há determinados debates sendo feitos, determinadas defesas, né, do processo avaliativo. Eu, particularmente, defendo a CAPES, em hipótese alguma eu deixarei de defender as agências de fomento, tanto CAPES quanto CNPq. Acho que, independente das problematizações que se faça ao processo avaliativo, eu acho que a gente deve defender as agências que pensam ciência, que pensam a circulação de conhecimento e, mais ainda, né, que financiam a pesquisa, no caso específico da educação, do campo onde eu produzo pesquisa. Eu acho que essas agências são mais do que pares, né? Elas são responsáveis, né, pela produção e pela circulação de conhecimento, com os financiamentos que têm específicos para projetos em editais que tratam especificamente das questões da educação. Não sei se falei, se respondi, mas é mais ou menos esse trajeto, né? No caso específico desse trajeto, eu tenho nos últimos 12 anos, né, estado na condição de professora pesquisadora com bolsa PQ do CNPq. Fiquei com 2 projetos no nível 2, né? E agora caminho para o segundo projeto no nível 1. Comecei a desenvolver esse último projeto este ano, né? Que é um projeto que vale a pena dizer que todos os meus projetos PQs, eles nascem deles próprios, né? Eu termino um e acho que preciso continuar o debate em torno de alguma temática que apareceu nas investigações. Então, o meu primeiro projeto ele era de escrita comparada. Havia, naquele momento, uma necessidade de escrever sobre a comparação na exposição dos resultados de pesquisa. Estou agora, né, aprofundando a comparação, e aí elegi o Centro-Oeste para investigar a produção de currículo no Centro-Oeste, as discussões desse currículo no espaço da escola, esta escola e seus projetos de formação humana. Então, há nesse trajeto de professora pesquisadora a continuidade de um objeto, mas nas suas diferentes facetas. O objeto é sempre o currículo, a metodologia de investigação é sempre o estudo comparado, e os objetos e fontes que me consolidam como uma pesquisadora no campo do currículo, de onde a bolsa é aferida, me leva a manter um determinado questionamento ao longo desse processo, né? O que nós pensamos para a formação escolar, quem nós projetamos, né, na perspectiva da formação humana, que tipo de homem nós queremos formado, que tipo de produção esse homem será capaz de fazer, e ainda mantendo a premissa de que a escola é o locus, né, em que alguns indivíduos, e somente nesse locus, né, melhor assim, alguns indivíduos
estarão diante do conhecimento produzido pela humanidade. Então, eu acho que pensar escola, pensar currículo, pensar esses espaços como espaços que produzem e afirmam a educação como parte da nossa formação é extremamente importante e tem uma lógica que precisa ser cada vez mais debatida, cada vez mais difundida, né? E esse é um momento em que a gente encontra a oportunidade para isso. Não sei se respondi, Cícero, falei de muita coisa, eu sou uma pessoa prolixa, né? Não, maravilha, é isso mesmo, professora. Muito legal a sua trajetória. E antes de a gente falar um pouquinho mais da sua pesquisa, né? Uma pergunta que eu faço é o seguinte: fazer ciência no país já não é um negócio muito trivial, não é muito fácil, né? A academia, em geral, ela é muito tradicionalista, ela é meio fechada. Eu gostaria de saber, né, e as pessoas possivelmente também que estão assistindo, se você acredita, se você sentiu, né, em algum momento ao longo da sua trajetória, que você foi prejudicada de alguma maneira ou alguma barreira foi colocada ao longo da sua carreira em virtude simplesmente pelo fato de você ser mulher. Houve algum episódio, alguma coisa assim que aconteceu que você gostaria de comentar com a gente? Eu vou fazer um comentário mais amplo nesse sentido, porque especificamente eu não posso dizer que eu fui prejudicada, né, ou que eu sofri alguma ação impeditiva do meu desenvolvimento e na minha trajetória profissional e de pesquisadora no âmbito da universidade. Eu vou dizer que a universidade é um lugar do patriarcado. E é um lugar de raça também, né? Obviamente que eu estou numa faculdade em que há mais a presença feminina do que a presença masculina, né? Porque estamos tratando da área de educação, há, obviamente, maior interesse historicamente construído para as mulheres e pelas mulheres, né? Há a manutenção ali da ocupação de um lugar, não há nesse sentido, eu não sinto, melhor assim, eu não sinto neste espaço preconceito, não sinto nesse espaço ações coercitivas nem proibitivas do meu desenvolvimento, mas sinto também a necessidade de pesquisadoras, né? Já que estamos falando da questão de gênero, eu acho que eu sinto necessidade de pesquisadoras determinadas, eu diria, né, por essas questões. Obviamente, pesquisadoras negras, obviamente, pesquisadoras que tenham outras orientações sexuais. Eu acho que essa questão ela muito nos aproximaria do espaço da sociedade e da constituição da sociedade. E ainda é um tanto quanto pouco visível essa presença na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Muito embora a gente tenha, né, a possibilidade de discutir essas temáticas na Faculdade de Educação, mas se eu for olhar, né, as relações étnico-raciais, as relações de gêneros, esses debates passam pela Faculdade de Educação e lá eles têm enormemente a possibilidade de se transformar num conteúdo disciplinar e ampliar os debates. Eu diria que, efetivamente, os preconceitos não se dão na perspectiva do impedimento. Eu diria que os preconceitos se dão na perspectiva dos questionamentos dos lugares que os indivíduos alcançam, né? E, particularmente, há ali um questionamento de como é que você conseguiu ser PQ, você é uma professora pesquisadora do CNPq, por quais motivos, né? Há sempre um questionamento em torno daquilo que você produz e não um olhar sobre o que você produz e o que essa produção pode vir a modificar as relações que se vive nesse país, entre aspas, com a educação pública, com a ciência que é produzida na educação pública ou com os
os cientistas que podem sair da educação pública, né? Eu quero só agregar um comentário, Cícero, que eu devia ter feito na pergunta anterior e não o fiz, né? Eu acho que manter a educação pública, manter a universidade pública é manter a produção de ciência, né? Independente das formas pelas quais nós produzimos ciências, das formas pelas quais nós enfrentamos os problemas cotidianos nesse processo de produção. Mas há também a necessidade de que nós tenhamos o mínimo, né, de responsabilidade, eu diria, né? O mínimo não, o máximo de responsabilidade sobre os resultados que nós alcançamos com as nossas pesquisas e as possibilidades de devolução desses resultados para os espaços pesquisados, né? Eu acho que esse é um exercício extremamente importante. E mais ainda, né? Existe pesquisa sendo feita no Mato Grosso do Sul, existe pesquisadores reconhecidos no Mato Grosso do Sul, basta que o Mato Grosso do Sul olhe para eles, os reconheça, né? Eu estou falando isso especificamente na minha área, porque é muito comum você encontrar pesquisadores vindo de outras universidades, de outros estados, né? Sem considerar que aquele pesquisador pesquisa o mesmo objeto, né? Encontra as mesmas premissas de avaliação desse objeto, independente do local onde ele foi formado, né? Eu acho que a gente ainda precisa olhar o Mato Grosso do Sul com mais objetividade, né? E aí eu estou falando exatamente para aqueles espaços que precisam olhar as produções das universidades, precisam debater as produções dessas universidades. Uma das questões que eu falo sempre e registro em quase todos os espaços que ocupam há uma dezena, para não dizer centenas e milhares de dissertações e teses produzidas no nosso programa de pós-graduação sobre o sistema educacional no Mato Grosso do Sul, sobre as redes de ensino no Mato Grosso do Sul, e eu muito pouco vejo esse material sendo lido, né, por quem administra a educação nesse estado, por quem se envolve com as questões de educação nesse estado. Estou dizendo isso também, né, para não chegarmos ao cúmulo, como assistimos a algumas semanas atrás, da FAPESP dizer que não havia pesquisa em política educacional e que essa era uma área que precisava de pesquisa. Se nós abrirmos o nosso repositório do programa de pós-graduação em educação, nós vamos ver inúmeras dissertações e teses tratando dessa questão no Mato Grosso do Sul, na lógica local, né, melhor assim, na lógica nacional e, inclusive, na lógica internacional, com a trajetória dos organismos que financiam a educação no Brasil. Exatamente, professor, eu concordo integralmente e eu espero que essa ação da SBPC-MS ela venha no sentido de trazer um pouco mais de visibilidade para os pesquisadores e para a pesquisa que é feita no Estado, porque não só eu, né, mas essa discussão ela é recorrente nos corredores e tal, a sensação que a gente tem é justamente essa, né, que quem olha para a pesquisa que é feita no Estado usa uma base de dados que a gente ainda não sabe qual que é, porque a sensação que a gente tem é assim, mas peraí, por que fulano não apareceu nessa história, né? Por que ciclano, você conhece às vezes os pares, né, o que está sendo feito aqui e ali, e de maneira geral, né, a coisa parece muito estranha, e o fato é que no nosso estado é feita uma pesquisa de excelente qualidade, né, muito competitiva, não só com os outros estados, mas também internacionalmente, mas alguns lugares, né, aí você citou a revista FAPESP, que eu também tenho duras críticas com relação à FAPESP, porque de vez em quando ela traz uns indicadores muito tendenciosos, né, tudo bem, tá não sei se tá tudo bem também, né, mas é um negócio muito esquisito que acontece. Eu concordo integralmente com o que a professora falou, né, e espero que isso não nos complique, né, mas, e veja só, e você comentou uma coisa aí na sua fala que eu vou pedir para você retomar, que é o seguinte, você falou muito sobre a pesquisa que você faz, do estudo comparado, de fazer devolução, né, para os espaços onde essa pesquisa ela é feita, onde as suas pesquisas são feitas. Então, conta mais um pouquinho para a gente aí
como que é a pesquisa que você faz e como que isso atinge, né, o MS ou o país de maneira geral, né? Continua um pouco mais nessa seara para a gente. Não, eu tenho desde da minha primeira pesquisa financiada pela Bolsa Produtividade, me envolvido com a produção de documentos curriculares no nosso país. Basicamente, naquele momento, eu analisava os documentos curriculares que foram produzidos na década de 90, década expressiva, né, para um movimento de reorientação curricular nos espaços da escola, época em que você discutia qual era a perspectiva de formação humana que esses documentos e que essa escola deveria priorizar. Investiguei esses documentos no âmbito nacional e depois trouxe algumas análises para o âmbito local, ou seja, olhando os documentos produzidos pelas redes municipais de ensino, né, particularmente redes municipais de ensino no Mato Grosso do Sul e na região centro-oeste, comparando o que esses documentos mantêm dos documentos nacionais, da política de conhecimento nacional, e de que forma esses documentos se aproximam da realidade do Mato Grosso do Sul, né, o que a gente chama de particularidades. Como é que eu asseguro a particularidade da formação de um indivíduo que está no Mato Grosso do Sul, mas que pode estar em Campo Grande, que pode estar em Dourados, que pode estar em Três Lagoas, em Ponta Porã, e que esses municípios têm a sua historicidade, têm as suas particularidades, e ela precisa estar assegurada no seu processo de formação humana. A partir disso, vários outros documentos foram sendo produzidos pelo Ministério da Educação, foram trazidos para as escolas desde a etapa da educação infantil até o ensino médio, passando pelas modalidades, e aí, efetivamente, a modalidade que eu investigo é a educação especial, né? Como é que a educação especial dialoga com esses documentos que estão propostos, entre aspas, para a escola regular, né? Não especificamente para as modalidades, para os serviços de educação especial. Então, venho cada vez mais aprofundando o investimento na comparação desses documentos com os documentos nacionais, com as políticas curriculares que são desenvolvidas por diferentes redes de ensino, se as redes de ensino desenvolvem mesmo políticas curriculares ou se elas ultrapassam a forma da política curricular e trabalham com documentos prescritos para as escolas, como elas devem funcionar, como deve ser a ação didática, quais são os conteúdos que ela deve tratar, até chegarmos nesse último projeto que trabalha com a Base Nacional Comum Curricular, o último documento que, inclusive, está propondo alterações na formação docente, né, no ensino superior. A gente tem já uma base nacional comum de formação docente, né? Então, há uma discussão da importância da Base Nacional Comum Curricular, há uma discussão em torno dos interesses que a Base Nacional Comum Curricular ela manifesta, há uma leitura de que as redes de ensino estão muito mais interessadas na expansão da Base Nacional Comum Curricular do que o Ministério da Educação, né? Porque se nós formos ao Ministério da Educação, nós vemos ali a discussão da base muito pouco tratada, o tratamento é feito por um organismo que foi criado, né, que é o Movimento pela Base, é um organismo que representa interesses privados, né, mais do que públicos, sobre a educação no Brasil, né, sobre a educação de qualidade, sobre a escola integral, sobre o ensino médio e os trajetos de formação dos jovens. Então, há toda essa discussão que eu trago para o projeto e que também amplio quando envolvo os meus orientandos de mestrado, os meus orientandos de doutorado. Vou só citar 2 exemplos. Ontem, à tarde, eu tive uma banca de qualificação de um aluno de doutorado meu, discutindo a reforma curricular do ensino médio, discutindo os itinerários formativos, discutindo o projeto de vida de jovens que estão numa região que tem
particularidades bastante específicas, né? Nós não estamos num estado industrializado, nós estamos no estado de uma industrialização tardia. Então, que tipo de projeto de vida esse jovem pode escolher, né? E que tipo de projeto de vida o ensino médio no Mato Grosso do Sul pode oferecer? Então, um outro exemplo é a investigação que nós estamos fazendo dentro do meu grupo de pesquisa, que é o Observatório de Cultura Escolar, e dentro do programa de pesquisa que eu desenvolvo no programa de pós-graduação, que está relacionado a esses textos, a esses documentos curriculares que são produzidos em âmbito nacional, em âmbito local, de que forma essas questões podem ser discutidas dentro de um princípio que hoje os documentos trazem como parte da sua visibilidade, que são documentos que têm a pretensão de promover a equidade. De que equidade nós estamos falando, né? De que justiça nós estamos falando? Então, os meus orientandos de mestrado e de doutorado, e inclusive de trabalho de conclusão de curso e de iniciação científica, são aproximados desses debates curriculares, investigam esses debates curriculares. O segundo exemplo que eu ia dar, eu tenho uma aluna na graduação, né, no PIBIC, desenvolvendo a comparação entre o documento curricular publicado pelo Mato Grosso do Sul, pela Rede Municipal de Campo Grande para a Educação Infantil, e o documento da Rede Municipal de Goiânia, também de Educação Infantil. Então, fazendo comparação, como é que a gente pensa a infância e a criança na região centro-oeste, com as particularidades de Campo Grande, com as particularidades de Goiânia. Isso, para mim, que é o que eu entendo como devolução. Basicamente, eu tenho alguns momentos em que faço o debate mais amplo com docentes, com gestores, né? Recentemente tive uma ação de extensão na Rede Municipal de Campo Grande com gestores, né, discutindo as questões que estão pautadas na introdução da Base Nacional Comum Curricular, antes mesmo da escrita do documento pós-Base Nacional Comum Curricular pela rede de ensino. Tenho ido a outros estados falar sobre essa pesquisa, né? Agora, em dezembro, finalizo com uma aula numa especialização de educação pública, né, na região da Amazônia. A gente vai discutir um pouco as questões que eu tenho visto no Centro-Oeste. Os pesquisadores da Amazônia vão debater as questões que eles têm visto por lá. Então, nós estamos cada vez mais fazendo essa devolução, não só com os nossos capítulos de livros, com as nossas organizações de coletânea, com as nossas publicações em periódicos qualificados, né, como prevê a avaliação, mas a possibilidade de estar perto do espaço da escola, de discutir a formação dos professores, a formação que o curso, né, no qual eu pertenço, que é o curso de pedagogia, que tipo de docentes nós estamos formando. Tem uma disciplina específica nesse curso que discute escola e currículo, e tenho cada vez mais levado os alunos a perceber a importância de conhecer esse documento quando ele entra na escola, porque até pouco tempo atrás esse documento e nada era a mesma coisa, né? E fortemente marcado por uma crítica, né? Eu diria, de uma crítica necessária que deve ser mantida em torno da procura, entre aspas, por essa qualidade da educação que nunca se alcança, né? Quase sempre ela está sendo mantida, mas aquilo que foi alcançado não entra na base de dados, como você disse. A gente desconhece a base de dados na procura pela avaliação. E acho que entendo a avaliação como uma parte dessa procura, mas a maneira como ela está sendo configurada determina o tipo de conhecimento que os alunos têm que ter no espaço da escola, que também deve ser debatido, né? Muito bem, prof. Uma coisa que eu ia levantar aqui, mas na verdade é até retórico, né? Eu ia perguntar quem pode interagir com essas pesquisas que você faz, só que, assim, pela sua descrição, por tudo que você falou até agora, é algo que permeia, né, o interesse de todo mundo, na verdade. Então, eu vou mudar um pouquinho isso e perguntar para ti o seguinte:
quais são as principais interações que você tem, assim, de outras áreas, né, que mais contribuem para o desenvolvimento do conhecimento na sua linha de pesquisa? Bom, basicamente, eu me envolvo com as questões da política educacional, e aí eu quero conhecer e tenho investigado o que se produz como política educacional local, né? Depois vou olhar no interior dessa política educacional local quais são os elementos que configuram a ausência ou a presença de uma política curricular, né? Então, basicamente, eu tenho compreendido no desenvolvimento das minhas pesquisas que é muito difícil uma rede de ensino ter uma política curricular. Ela prefere assumir a política curricular nacional, né? E, então, essa é uma questão que perpassa as minhas interlocuções. Isso fortemente marcado pelos estudos curriculares. E aí, as minhas interlocuções, as formas pelas quais eu procuro adensar o conhecimento produzido, circular o conhecimento produzido, nos últimos 2 anos, em virtude da pandemia, tem sido feito a partir de um ciclo de estudos e debates que eu desenvolvo a partir do meu grupo de pesquisa, que é o Observatório de Cultura Escolar. Então, tenho ali convidado pesquisadores de currículo de âmbito nacional e de âmbito internacional. Se tiverem interesse em ver, todos os encontros estão hospedados no canal do YouTube, no canal do PPGEDU, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, o FMS. Então, estão todos lá, né? Todas as interlocuções possíveis dos meus objetos de pesquisa estão ali configuradas no debate com pesquisadores nacionais e pesquisadores internacionais. Tenho utilizado muito mais presente nesse debate uma discussão metodológica, tenho desenvolvido interlocuções em torno dos métodos de investigação da pesquisa em educação. Eu acho que essa é uma discussão, para alguns, não necessária, mas para mim muito necessária. Eu comecei a ver essa necessidade no momento em que os meus alunos de mestrado e de doutorado tinham dificuldades em desenvolver o debate metodológico das suas investigações, porque não é dizer o que eu vou fazer, é como eu vou fazer e com que suporte farei, né? É uma discussão difícil. Tenho também trazido para o debate das questões e dos objetos que levanto uma ciência social comparada, né? Um elemento da ciência social comparada, um elemento da educação comparada. O Brasil tem certa trajetória na educação comparada, com relatórios produzidos ainda por grandes personalidades da nossa história da educação, né, que eram veiculados na Folha de São Paulo. Então, a gente tem alguma trajetória bastante precisa na educação comparada, mas eu não quero uma comparação interpaíses, né? Não é o Brasil com a Finlândia, não é o Brasil com a Alemanha, é o Brasil com o Brasil, né? O que nós estamos fazendo no interior, né, do próprio país, o que nós estamos fazendo com as questões educacionais no próprio país. Eu acho que a gente tem que conhecer mais o Brasil, né? Escolher o outro não é escolher os melhores exemplos de educação, como acontece no nosso país, né? Mas escolher os melhores exemplos de educação que acontece no nosso país, dentro deste país. Então, tenho cada vez mais aprofundado estudos nesse sentido. Agora, por exemplo, né, nessa última pesquisa com o Centro-Oeste. Então, vou olhar os documentos das redes municipais e estaduais de todo o Centro-Oeste, com todas as diferenças que eles possam ter, né? Desde a escola, da proposição de uma escola cívico-militar, até a manutenção ou não de uma educação de tempo integral ou uma educação integral. Não sei se respondi. Né? Sim, bacana, prof. Prof, uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui na mesa para o pessoal é o seguinte: ao longo da sua trajetória, imagino que você deve ter passado por inúmeros fatos, experiências, conhecido pessoas maravilhosas e tal.
E aí, a pergunta que eu te faço é, dentro desse cenário, né, fatos, experiências, pessoas, existe algo que você gostaria de pensar e falar assim, ó, isso daqui foi muito marcante na minha trajetória, de forma que moldou algum processo, alguma decisão, alguma coisa que realmente está enraizado, assim, você fala assim, não, isso daqui eu trago comigo, foi um aprendizado. Tem duas, posso falar? Eu vou falar duas. A primeira, em relação ao próprio investimento que foi feito na minha formação escolar, pela minha família. Por que é marcante para mim? Porque meu pai não teve condições de ter uma progressão escolar. Ele fez até o final do ensino médio. Mas ele viveu num tempo em que o nosso país, né, possibilitava aos indivíduos escolhas profissionais, mesmo que ele não tivesse formação em nível superior. Então, esse é um fato extremamente marcante, né? Estou até embargando a voz. É um fato extremamente marcante na minha vida, porque ele me faz assumir e manter o compromisso com a escolarização do filho do trabalhador. Porque eu sou uma filha de trabalhador, então eu vou manter o meu compromisso com a escola pública, com a melhoria da escola ofertada para o filho do trabalhador, que o filho do trabalhador possa não ter como futuro continuar sendo o filho do trabalhador, que ele possa escolher a profissão e que ele possa escolher, pelo seu capital escolar, o lugar que ele quer ocupar na sociedade. Obviamente que eu sou um exemplo, né, do quanto o capital escolar pode levá-lo a ocupar determinados postos, né, na sociedade e, no caso específico, que, ao assumir isso, não esqueça, né, do compromisso que você deve manter com a escola pública, com o filho do trabalhador. Eu falo para os meus alunos que eu fui a vários países, conheci diferentes universidades, pude estar em contato com diferentes pesquisadores, debater diferentes formas de fazer pesquisa. Mas eu só fiz isso com bolsas de estudo. E bolsas de estudo saem dos impostos pagos pelos trabalhadores. Então, o meu compromisso com a escola pública vai ser ad infinitum, né? A segunda marca que eu trago é pessoal, é um modelo de pesquisadora, um modelo de alcance de interlocuções com o espaço da pesquisa em educação, um modelo de docente e de pesquisadora que ensina o outro a fazer pesquisa e que me ensinou a fazer pesquisa e que foi minha orientadora, minha supervisora, desculpe, no meu pós-doc, que é a professora Miriam Jorge Ward, que é uma sul-mato-grossense que fez toda a sua trajetória de pesquisadora em São Paulo, né? Mas é uma sul-mato-grossense. Tem uma história diferente da minha, né? Eu nasci em São Paulo e fiz minha trajetória de pesquisadora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela nasceu em Campo Grande e fez sua trajetória de pesquisadora em São Paulo. Então, ela é, para mim, um exemplo do que eu ainda posso vir a ser, né? Muito embora eu já esteja caminhando para a minha aposentadoria, mas eu tenho muita... eu mantenho uma certa energia em olhar a educação, em olhar o fenômeno educativo como um espaço de pesquisa, um espaço que ainda carece de resultados. Maravilha, muito legal, Pro. E vem cá, eu vou novamente, a nossa conversa ela tá instigando assim várias coisas e aí eu acabo dando uma mudada um pouco aqui no planejamento das perguntas. Eu ia lhe perguntar, e aí você pode adentrar nas duas coisas. Eu ia lhe perguntar qual que é o cenário ideal de pesquisa que você vislumbra, né, para o futuro, assim, porque nós estamos num cenário complicado hoje para quem quer fazer pesquisa. Mas mais do que isso, eu vou lhe perguntar o seguinte: qual que é o cenário que você vislumbra de ações que devem ser tomadas em prol da educação pública? Né? Você tem estudado bastante, e como você comentou, que existe essa relação muito forte, né, com o fato de ter vindo dali, né? Qual que é o cenário que, dentro de tudo que você já leu, que você estudou e tal,
Eu sei que não vai ter uma solução assim, não, ó, vamos fazer isso que resolve. Não, mas assim, mas a ideia é assim, seriam ações que a gente poderia começar a pensar de forma a caminhar com a coisa, ou já estamos caminhando? Como que você vê isso? Eu acho que, independente dos entraves, a gente caminha. Agora, acho que nós poderíamos caminhar não só na perspectiva do enfrentamento dos entraves, mas que a gente caminhasse num outro modelo de formação e num outro modelo de escola. E este modelo de escola e esse modelo de formação, ele passa necessariamente por pesquisa. Eu vou retomar uma coisa que eu disse. A cada nova gestão à frente de uma secretaria de educação, à frente de uma rede de ensino, ninguém está inventando algo novo, né? E também ninguém está diante de novos problemas. Os problemas, se eu posso, né, olhá-los, eles são históricos, eles já estão cada vez mais presentes, obviamente que se complexificando, inclusive pelas complexificações das nossas relações tecnológicas, sociais, humanas, né? Essas relações econômicas, políticas, culturais, obviamente que elas vêm se modificando e elas modificam o tom das nossas trocas, o tom das nossas, o tom do que nós chamamos de coletividade, o tom do que nós entendemos como democracia. Obviamente que isso vai se alterando. Mas o que eu entendo é que há um total desconhecimento sobre aquilo que já foi produzido na área, né? Às vezes eu fico me perguntando, mas minimamente esse problema já não deveria mais ser tratado como um problema, porque ele tem respostas já construídas numa dissertação de mestrado, numa tese de doutorado, num capítulo de livro, num autor, né? A gente encontra esse respaldo para poder responder. Eu acho que, basicamente, o que nós precisamos é a manutenção, e aí eu vou ser cruel nesse sentido, né? Nós precisamos da manutenção do financiamento das pesquisas em educação. Obviamente que a manutenção dessas pesquisas, ela significa a possibilidade que nós temos de acessar outras pesquisas, acessar a circulação do resultado dessas pesquisas, de compreender como essas questões já foram tratadas em outro espaço escolar, em outro espaço social, em outro espaço cultural. Acho que um dos graves, eu vejo, um dos graves problemas que nós temos, né, no encontro com os objetos de pesquisa, no debate em torno dos resultados que as pesquisas podem ter, diz respeito ao nosso próprio processo de conhecimento, né? Nós ainda somos um país um tanto quanto atrasados nas traduções de obras que são extremamente importantes e que devem ser lidas, né? Estou falando, por exemplo, de um estudo que a gente só acessa em língua inglesa, né, que trata a perspectiva de uma escola voltada ao capital e que não tem uma tradução em língua portuguesa, né? Acho que a gente tem esse problema. Temos também o problema de fazer circular essas produções nas nossas bibliotecas, né? Temos dificuldade nas assinaturas de periódicos internacionais nas nossas bibliotecas. Uma das questões que eu brinco com os meus alunos, né? Existe um material extremamente importante para a gente discutir escola, mas ele não tem na nossa biblioteca, porque ele é um livro de língua portuguesa de Portugal, foi traduzido para a língua portuguesa de Portugal. Então, a gente tem ainda uma dificuldade de consolidar a nossa pesquisa em virtude do pouco acesso que nós temos às traduções, às obras de outras línguas, e, inclusive, algumas vezes de desrespeito às obras das nossas línguas, né? E mais particularmente das construções teóricas que o nosso país já produziu. Estou falando de Paulo Freire, por exemplo, né? E também temos, eu diria que nós já temos
alguns resultados e algumas possibilidades de pensar questões específicas, né? O fato da gente ter, por exemplo, uma pedagogia voltada para discutir educação escolar indígena já é um ganho, né? O fato, por exemplo, da gente ter uma educação voltada para as discussões do campo, né? Uma licenciatura voltada para as discussões do campo já é um ganho, né? O fato de podermos discutir questões ligadas às relações étnico-raciais no espaço de formação, discutir questões de gênero e sexualidade no espaço de formação docente já é um ganho, né? Eu acho que a gente ainda está no meio do caminho, mas o meio do caminho já mostra, né? Já nos dá amostras de que é possível, sim, né? É possível enfrentar os problemas, é possível ao enfrentarmos esses problemas, nos depararmos com o que há de necessário, né? E o que ainda falta, e o que ainda já conseguimos produzir na formação docente, na formação humana, no debate das questões que fazem parte dessa sociedade. Fantástico, fantástico. Torcer para os gestores, né, a nível MEC e etc. e tal, né, se sensibilizar e ter essa consciência, porque aparentemente... Mas vamos... Quem é que leu sua tese? Né? Eu pelo menos, eu li. Né? No meu caso, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doc com bolsas, né? Quem conhece os relatórios, quem conhece a produção, é quem avaliou, né? E meus alunos, meus orientandos, obviamente. Mas, né? As redes de ensino estão aí, né? O ensino né? Basicamente precisaria ler teses, precisaria ver quais são as lógicas construídas, quais são as lógicas que endereçam para a melhoria. A gente não vê isso acontecer. Sim. Talvez uma coisa que são questões bastante complicadas, né? Não existem soluções muito simples, mas o que eu sinto falta muito na minha área, não sei se na sua área acontece isso, é edição de revisões sistemáticas, né? Que peguem toda uma gama de literatura, né? E tentem sistematizar isso e organizar de alguma forma que traduza, né? Que fique mais acessível, que fique mais compilado para as pessoas conseguirem ter acesso, né? Talvez é um caminho que seja interessante, né? Mas agora, caminhando para o final da nossa conversa, nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse um recado ou uma mensagem para quem deseja fazer ciência, para quem está aí na graduação, no mestrado, no doutorado, seus alunos, né, seus orientandos aí. O que você diria para esse pessoal no cenário que a gente está inserido hoje, né, em termos motivacionais, né? Em termos motivacionais, né, é difícil. É difícil motivar hoje, né? Mas vamos lá. Eu acho que fazer pesquisa faz parte do cotidiano, né? De todos os indivíduos que estão diante do outro, da necessidade do outro, da vontade do outro. Então, não necessariamente eu preciso estar numa universidade para fazer pesquisa. Essa é a primeira questão que eu acho que a gente deve discutir. O professor que está na sala de aula, cotidianamente, ele também pode fazer pesquisas sobre a sua ação didática, sobre o seu processo de ensino e de aprendizagem, ele pode pesquisar as necessidades dos alunos, ele pode identificar nessa pesquisa formas de construção de conhecimento. Fazer pesquisa na universidade leva, né, a tratar essa construção de conhecimento como uma construção de conhecimento que precisa ser também considerada, né? Não é o meu objeto de pesquisa que se impõe aos objetos que os indivíduos elaboram, que os indivíduos trazem. O que a minha pesquisa pode oferecer são formas mais precisas de encontrarmos caminhos teóricos, caminhos metodológicos, né, caminhos conceituais para o aprofundamento dessa pesquisa. É difícil, obviamente que é difícil,
o espaço público também tem problemas de infraestrutura, tem problemas relacionados ao financiamento, tem problemas ligados às perspectivas de consumo desses resultados, da própria precisão dessas pesquisas, né? Eu diria que pesquisa é necessária, pesquisa na área da educação, especificamente, ela é necessária, ela é uma das possibilidades concretas que nós temos de modificar a condição da escola, a condição da formação dos indivíduos, que nós temos de construir outras formas de olhar o outro, né? Não olhar o outro como aquele em que falta, mas olhar o outro como aquele em que é possível o alcance do conhecimento, né? Eu acho que tem eu vou parafrasear uma discussão que foi feita na sexta-feira, né, com um convidado que eu tive no meu Observatório de Cultura Escolar. A escola com futuro. Não é se a escola tem futuro, se a pesquisa tem futuro, é a pesquisa com futuro, né? Eu acho que nesse momento nosso, que estamos vivendo, né, particularmente, a gente tem que pensar a pesquisa com futuro, né? E a pesquisa com futuro, ela é para os indivíduos que são inquietos, né? Para os indivíduos que querem algo mais, né? E no caso específico da ideia de parafrasear, eu vou até abrir aqui o meu celular para eu não ser falha na forma como a ideia foi colocada. É um pensamento do Victor Hugo, né? O futuro tem muitos nomes. Para os fracos é o inatingível, para os temerosos o desconhecido, para os valentes, a oportunidade. Então, fazer pesquisa nesse país é para os valentes, né? Porque a gente vai sempre olhar o futuro como uma oportunidade de mudança, uma oportunidade de revisão, uma oportunidade de meta-pesquisa, oportunidades sempre. Ok? Maravilha, professor. Fenomenal. E agora, para finalizar, eu gostaria de perguntar para ti o seguinte: eu posso disponibilizar seu e-mail aqui no final do vídeo, se caso alguém queira entrar em contato contigo para conversar, para bater um papo? Sim, Fabiani, com Y no final, fabiany.tavares@ufms.br. Maravilha, prof. Prof, então, finalizando a nossa conversa, agradeço imensamente esse bate-papo. Foi muito enriquecedor, eu espero que o pessoal tenha gostado. E aí, se você quiser deixar algum recado final, finalizar... Eu agradeço, Cícero, a oportunidade, acho a ideia extremamente importante, acho que aplaudo a ideia, acho que as pessoas precisam conhecer o que se pesquisa e os pesquisadores do Mato Grosso do Sul. E mais ainda, né? Acho que você abre um canal de possibilidades para a gente pensar não só a produção da ciência, mas também as formas e as lógicas do consumo dela, né? E na minha área, o consumo dela só pode se dar, né, na perspectiva da melhoria da escola, na melhoria da ação docente, na melhoria do espaço formativo humano, né? Quero agradecer inúmeras vezes essa oportunidade e, como diria, quero agradecer em grande, né? Aplausos para nós. Muito obrigado, Cícero. Maravilha, a gente que agradece. Pessoal, esse foi o Ciência MS, o nosso bate-papo com a professora Fabiani. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu curtir aí. Até mais, muito obrigado.